Timóteo era filho de uma judia crente e de um pai grego, nascido em Listra. Desde criança, ouviu falar das Escrituras por sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, que o ensinaram com dedicação. Quando o apóstolo Paulo chegou ali durante suas viagens missionárias, Timóteo já demonstrava fé e temor ao Senhor, além de testemunho entre irmãos. Paulo viu nele qualidades como fidelidade, caridade e conhecimento das Escrituras. Por isso, tomou-o consigo e o circuncidou, mesmo sendo grego, para evitar escândalo entre os judeus daquela comunidade. Após o primeiro trabalho conjunto, ele voltou a Listra, mas logo Paulo retornou e, vendo bom fruto, recomendou-o à igreja de Tessalônica como colaborador fiel. Timóteo acompanhou Paulo em viagens, consolou igrejas, entregou cartas apostólicas e enfrentou perigos em Filipos. Enfrentou perseguição junto com Paulo nas missões, mostrou coragem e temor de Deus. Por fim, tornou-se seu companheiro mais próximo. Enquanto Paulo avançava de cidade em cidade, pregando a ressurreição de Cristo, Timóteo era seu braço direito. Em Tessalônica, quando os irmãos sofriam perseguições, Paulo o enviou para fortalecê-los e animá-los na fé. Mesmo sendo jovem, demonstrava grande maturidade espiritual. Seu amor pela igreja e zelo pela doutrina eram evidentes em cada relatório que trazia. Em Corinto, enfrentou situações difíceis. Alguns desprezavam sua juventude, mas Paulo o defendia, pedindo que ninguém o tratasse com desdém. A carta aos Coríntios, inclusive, menciona Timóteo como mensageiro fiel e cooperador na obra do Senhor. Juntos, eles fundaram comunidades, responderam às dúvidas doutrinárias e enfrentaram falsos mestres que surgiam com ensinos enganosos. Timóteo aprendeu com Paulo o peso da liderança cristã, viu seu mentor ser apredejado, preso e caluniado. Dormiram em prisões úmidas, dividiram pão com os pobres, enfrentaram naufrágios e jejuaram por dias. Em tudo, o jovem discípulo crescia em sabedoria, coragem e fé. Em Éfeso, Paulo confiou a Timóteo a difícil missão de cuidar da igreja local. Era uma cidade idólatra, fervilhando com comércio, magia e heresias. Mesmo assim, ele permaneceu firme, corrigindo erros, estabelecendo presbíteros e ensinando a sã doutrina. O tempo passou e Timóteo se tornou mais que um discípulo. Era agora um pastor experiente e uma voz de autoridade entre os cristãos. Paulo, então prisioneiro, escrevia-lhe cartas com orientações, alertas e conselhos. Estas cartas pastorais se tornaram tesouros espirituais, cheias de sabedoria para líderes e crentes em todas as épocas. Não desprezeis o dom que há em ti, escreveu Paulo. Ele sabia que, apesar de jovem, Timóteo carregava sobre si a responsabilidade de defender a fé contra falsos mestres, combater heresias e manter a ordem na igreja. Em Éfeso, Timóteo foi instruído a estabelecer critérios claros para o episcopado e o diaconato, destacando a importância da vida irrepreensível, da boa doutrina e da sobriedade. Paulo também tratava de temas pessoais, exortava Timóteo a fugir das paixões da juventude, a manter-se puro e a ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mostrava preocupação com sua saúde, recomendando até o uso de um pouco de vinho por causa de constantes enfermidades. Em sua última carta, Paulo se despedia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estava prestes a ser martirizado, mas tinha paz. Por Timóteo continuaria a missão, pedindo-lhe que viesse depressa, antes do inverno, levando seus escritos, a capa e principalmente sua companhia. Essa carta, carregada de emoção, mostra o coração paternal de Paulo e a confiança total em Timóteo. Ele o chama de meu filho amado e o exorta a pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, com paciência e doutrina. Era um chamado para preservar, mesmo quando multidões rejeitassem a verdade. Após a morte de Paulo, Timóteo tornou-se ainda mais respeitado entre os cristãos. Sua fidelidade, coragem e firmeza diante das provações serviram de ânimo para os que enfrentavam perseguição sobre o Império Romano. Ele permaneceu em Éfeso por muitos anos, sendo um pilar de ensino e estabilidade. Os escritos de Paulo, preservados e ensinados por Timóteo, se espalharam pelas igrejas. Ele cuidava para que os apóstolos e mestres da nova geração permanecessem firmes na doutrina de Cristo. Reuniões secretas, cultos simples em casa, jejum e oração constante faziam parte de sua rotina. Ele não buscava glória nem reconhecimento terreno, apenas desejava ser fiel àquele que o havia chamado. A tradição cristã antiga relata que Timóteo sofreu martírio
estabelecido em Éfeso, resistindo à idolatria e denunciando práticas pagãs durante uma festividade em honra à deusa Artemis. Disse que foi apedrejado até a morte por se recusar a calar sua voz profética. Morreu como viveu, firme na fé, dedicado à verdade e cheio do Espírito Santo. Mas seu legado não morreu com ele. Até hoje, seus ensinamentos ecoam nas cartas que Paulo escreveu, nos exemplos que deixou e nas vidas que impactou. Timóteo é lembrado como um discípulo fiel, o pastor incansável, o jovem que cresceu em sabedoria e se tornou um general da fé. Sua história inspira líderes, jovens e servos de Deus a viverem com ousadia, humildade e santidade. Ele não escreveu um evangelho nem fundou impérios terrenos, mas ajudou a edificar o corpo de Cristo com fidelidade até o fim. Como Paulo, Timóteo também combateu o bom combate e guardou a fé, e certamente recebeu diante do trono as palavras: servo bom e fiel, entrega no gozo do teu Senhor. As epístolas a Timóteo, escritas por Paulo, contêm diversos ensinamentos importantes, incluindo a importância de evitar o amor ao dinheiro, viver de acordo com a fé e ser exemplo para outros em palavra, conduta, amor, fé e pureza. Além disso, Paulo instrui Timóteo sobre como se comportar na adoração, como lidar com falsos mestres e a importância de estudar as escrituras para se tornar perfeito e preparado para toda boa obra. Algumas frases e temas centrais ensinados por Paulo a Timóteo: combater o bom combate da fé, estudar as escrituras, orar e adorar corretamente, Jesus como mediador, a importância da perseverança, ser um modelo para os outros. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos ensinamentos valiosos encontrados nas cartas a Timóteo, que oferecem orientação e inspiração para uma vida cristã em diversas áreas. Timóteo foi um homem, um líder que tinha várias características. Foi um jovem discípulo, colaborador de Paulo, líder em Éfeso, destinatário das cartas de Paulo, teve uma herança cultural mista e teve grandes contribuições, exemplo de liderança, discipulado, fidelidade, fortalecimento da igreja. Suas ações e as cartas de Paulo a ele contribuíram para o fortalecimento e a organização da igreja primitiva, e até nos dias de hoje nos serve como ensinamentos da palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, já salve e compartilha com seus amigos, deixa o like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e até o próximo vídeo.